Professor Fábio Nunes, seja bem-vindo, doutorando, né, em esporte e lazer, na Universidade Federal de Minas Gerais, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Satisfação em tê-lo no nosso programa, Todo Mundo com Leon. Seja bem-vindo em mais esse programa. Obrigado, Leon. Obrigado, ouvintes desse programa que presta um serviço muito grande à nossa sociedade feirense e região. Professor, falar do esporte de feira, existe uma data referência que podemos utilizar como data base da chegada do esporte em Feira de Santana? Bem, Leon e ouvintes, vocês me ouvem bem? Estamos nos ouvindo muito bem, tá um áudio perfeito, professor. Então, eu não gosto muito de trabalhar, e diversos historiadores também, historiadores do esporte, trabalhar com mitos de uma primeira partida, mitos de uma pessoa que trouxe determinado esporte, porque muitas vezes a gente acaba caindo em alguns erros. Eu vou te dizer algo que eu fui encontrando na minha pesquisa. Uma das primeiras notícias, vamos colocar assim, sobre o esporte, a gente encontrou num jornal chamado Progresso, o Progresso. Ele foi um jornal que existiu entre 1900 e 1908, e em 1906, julho de 1906, ocorreu uma partida de futebol com pessoas vindas de férias, provavelmente de Salvador, parte dessas pessoas que participaram dessa partida, que eu já ia cair no erro, né, novamente, de chamar a primeira partida, mas uma primeira partida que os jornais mostram, vamos colocar assim, ou pelo menos das fontes que eu consegui localizar. Então, eu encontrei essa data, julho de 1906. Isso. 1906. Então, assim, Isso. o que existe de registro que o professor conseguiu localizar foi esse jogo amistoso de 1906. Bom, considerando que o futebol chegou no Brasil, né, no final do século XIX, já ali em 1895, certamente essa data, quer dizer, como o professor disse, né, isso é o que existe de registro, mas há quem diga que chegou antes, com os padres jesuítas, tem coisas escritas sobre essa situação. Mas vamos falar desse futebol hoje, esse futebol junto com o desenho do campo, porque esse outro, com os padres jesuítas, não existia o desenho do campo. Então, esse futebol moderno passou a acontecer depois da FIFA. Então, em Feira de Santana, a sinalização, o registro que existe é de um jornal Progresso, esse jornal de Feira de Santana, professor? Exatamente, é o jornal Progresso. E de Feira de Santana. Que dá referência em 1906. Isso já foi sinalizado pela primeira vez por Arnold Silva, o ex-prefeito, ex-intendente de Feira, foi editor do jornal Folha do Norte. Em uma das crônicas que ele tinha, crônicas feirenses, que ele tinha no jornal Folha do Norte, ele já sinalizou apontando essa data e informando que tinha acontecido esse jogo. E aí, pesquisando um pouco mais, indo para o século XIX, eu acabei encontrando também isso também tinha sido sinalizado pelo próprio Arnold em uma outra crônica sobre um hipódromo. E aí a gente conseguiu localizar em um jornal de Salvador, inclusive o estatuto desse hipódromo. E já conseguimos localizar algumas outras fontes. Então, eu poderia te afirmar que o esporte em Feira de Santana, ele não começa com o futebol. Ele começa, uma história muito parecida com o do
Rio de Janeiro, é, que ele começa com as corridas de cavalo, com o turf. Então, a gente, quando fala na nossa chamada dessa, você coloca lá a chamada, vocês conhecem o hipódromo, sabiam que existia um hipódromo? A gente não está se referindo a um hipódromo que existe no bairro Pedra Ferrada. Existe um hipódromo, pelo menos aí em torno de uns 30 anos, já existe esse hipódromo ali na Pedra Ferrada, que fica ao lado de uma escola municipal. E aí o que acontece? A gente está falando de um hipódromo, de um Jockey Clube Feirense, em 1889. 1889. Então, a gente poderia dizer que é um dos primeiros esportes, se não o primeiro esporte a ser realizado em Feira de Santana, são essas corridas de cavalo turf, certo? Isso é promovido por um grupo de pessoas, né, grupos de, muitos deles fazendeiros, pessoas políticos influentes. Inclusive, um dos membros desse Jockey Club foi o primeiro intendente de Feira de Santana, o Sampaio, né? E engraçado isso, porque o Jockey Club, ele ficava localizado na Avenida Sampaio. Para que, como na chamada aqui nesse instante, eu disse que vamos falar da história de feira, um pouco da história de feira também, para perceber como o esporte e a sociedade, todos os outros meios sociais, o esporte está interlaçado, né? Está envolvido. Olha o que o professor falou nesse instante. Um dos membros era o intendente de feira. Professor, explica o que era intendente na época que teve o TUF em Feira de Santana, nesse período do TUF em Feira de Santana. Ótima questão. São detalhes, né, que a gente tenta colocar na tese. É um termo que não é muito usual, né? O termo intendente, ele surge a partir da República, certo? E para designar a pessoa que vai ser o chefe do executivo. Não, nesse período republicano, dessa Primeira República, o chefe do executivo não se chamava prefeito, se chamava intendente. Então, essa é a explicação. E aí é interessante você pontuar essa coisa da política, dos poderes, do esporte. Vejam que é algo que, quando a gente pensa assim, vereadores, prefeitos de feira, já tiveram muita relação com o Fluminense, em determinado momento com Bahia de Feira. Então a gente vê essa relação grande com o esporte, né? Política, esporte. E isso está nas origens de Feira de Santana. Se a gente for fazer essa ligação, né? Está nas origens. Desde o século XIX, já com o hipódromo em Feira de Santana, a gente já vê essas relações, né? De poder, ligados com o próprio esporte também. E a gente está falando aí de um esporte que é um esporte extremamente lucrativo. Existiam apostas, já nessa época já existiam apostas, as poles, né, como se chamava. Eu não encontrei registros da movimentação financeira desses hipódromos, desse hipódromo feirense, mas em 1891 já tinham acontecido 22 corridas e movimentava, pelo menos no estatuto consta a existência das poles, né, que são exatamente essa possibilidade de você jogar, de você apostar em um determinado animal e ganhar muito dinheiro, né? Na época eram os réis, né? Os reais. E hoje continua as corridas de cavalo em Feira de Santana, né? Surgiu o esporte, que existe registro, assim, um esporte mais competitivo, com o hipódromo, que são as corridas de cavalo, e hoje continuam essas corridas de cavalo acontecendo em Feira de Santana. Semelhante ao Rio de Janeiro, que as pessoas realizam a aposta, lógico, sem o mesmo apelo e pujança que tem no Rio de Janeiro,
mas continua acontecendo no nosso município. Professor Fábio, como o professor destaca, a evolução deste esporte até a década de 40, nos diversos esportes em Feira de Santana. Eu digo a década de 40, que para mim é uma data referência em relação ao futebol profissional, já que em 1937 surgiu o Bahia de Feira de Santana. Passou um período parado, retornou com o Jodilton Souza e hoje já conquistou um título baiano. E o Fluminense de Feira, que surgiu em 1941 e tem 2 títulos baianos. Então, até 1940, Feira de Santana não tinha um time de futebol profissional, E aí surgem esses 2 clubes, o Bahia de Feira primeiro surge como amador, depois que migrou para profissional, o Fluminense migrou primeiro para profissional, e eu uso essa data também, que é uma data referência para a pesquisa, para a tese de doutorado do professor Fábio Nunes. Ok. Leon, inicialmente, a minha pesquisa, a ideia era chegar até 1950. E aí, como eu fiz, porque a ideia era pegar de 1900 a 1950. Você defendeu recentemente o mestrado, eu queria te parabenizar em público, né? Já tinha feito isso individualmente, mas é importantíssimo registrar isso, né? Esse feito, essa conquista sua, que não é uma conquista individual, a gente sabe disso. E aí, voltando à minha pesquisa, eu fiz um recuo no tempo, né? Eu acabei indo para o século XIX. E o quanto foi importante, veja, eu já pesquisei sobre as corridas de cavalo, que eu citei muito o hipódromo, mas elas aconteceram também muito no Campo do Gado antigo, né? O primeiro Campo do Gado, que ficava ali nas mediações entre o Nordestino e o Fórum. Era um grande campo. Eu encontrei alguns registros que falavam que era um campo maior do que o Campo Grande da época, né? O Campo São Pedro, lá de Salvador. Então, aí eu fiz esse recuo. E aí eu eu estou parando em 1922, 1930. Mas para poder contribuir, né, com a resposta, então, assim, para dizer que eu estou pesquisando esse período, 1889 a 1922, até no 1930, no máximo, eu vou estar caminhando. Então, partindo um pouco dessa minha pesquisa, o que é que a gente percebe? Quando a gente pensa da década de 40, surge logo a ideia da Liga, né? Ferense de Desportos Terrestres, que envolvia a ideia inicial de envolver vários esportes, mas já desde o início a gente percebe que o futebol é o carro-chefe, né? Vamos colocar assim, da Liga. Apesar de que havia uma influência também grande. Eu diria que há muito tempo só existe o futebol na Liga de Feira de Santana e outras ligas na Bahia também, que é um equívoco por parte dos dirigentes, dos presidentes, né? Só impulsionar, buscar recurso junto ao poder público para o futebol, quando temos tantas outras modalidades esportivas com tamanho potencial de estar representando o município e até a nossa nação, Feira de Santana especialmente, que é um celeiro de atletas de diversas modalidades esportivas, da natação ao atletismo. Por muito tempo o atletismo ficou com Feira de Santana, a natação também, tivemos atletas de ponta, o karatê e diversas outras modalidades esportivas. Você faz um preâmbulo assim importante para a minha fala. A ideia, quando a gente pensa o esporte em feira, desde o esporte corridas de cavalo, turf, saudar o professor Vitor Castro, está aí com a gente também, saudando ele, saudo a todos os participantes, né? O Vitor, ele tem um livro sobre vaquejada, e realmente a vaquejada estava ali no início do século também. A gente poderia colocar como um esporte nordestino, um esporte brasileiro, né? Já estava ali na década de 20 presente, e a gente consegue perceber ela.
Então, assim, o próprio, quando a gente pensa a década de 30, com Santanópolis, com a escola normal, já estavam presentes em Feira de Santana times de basquete. Tanto a escola normal como o Colégio Santanópolis, eles já na década de 30 possuíam times de basquete, certo? E aí a gente vê toda uma evolução que não começa com futebol, como eu já citei. Começa com as corridas de cavalo, começa com a vaquejada, começa... e aí sim vem o futebol, como a gente citou, em 1906. E aí em 1907, Leon e ouvintes, já temos um primeiro torneio de futebol em Feira de Santana. Então a história do futebol, a história do esporte não começa a ganhar pujança em 1940. Eu diria que há inclusive alguns autores, quando falam da década de 20, 30 no Rio de Janeiro, o Nicolau Tchevchenko, ele fala que houve uma febre esportiva. Eu diria que em Feira de Santana não aconteceu essa febre esportiva nesse período. Talvez em outro momento, talvez você possa até falar melhor sobre esse período mais recente de feira, se houve uma febre de esporte. Mas eu diria, da década de 40 para trás, houve uma evolução paulatina, gradual do esporte. Quando a gente pensa na Liga da década de 1942, ali já foi a terceira Liga. Houve uma primeira Liga de esportes terrestres em 1907, já organizou esse primeiro torneio. E na década de 20, o saudoso Gastão Guimarães foi presidente da segunda Liga de Esportes. E interessante que em 1922 ele foi campeão baiano de interclubes ou de intercidades, de um campeonato intermunicipal, em 1921, promovido para arrecadar fundos para construção da Casa da Bahia. O que era a Casa da Bahia? Era exatamente o órgão que ia cuidar também muito da questão histórica, que é o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Feira de Santana participou com a ida do seu time, da sua seleção, até Salvador. Esse torneio aconteceu em Salvador. Gastão Guimarães foi técnico do time e Feira de Santana conquistou esse torneio em cima da equipe de Ilhéus. Então esse esporte, ele paulatinamente vem começando. Então, Ilhéus foi duas seleções, a seleção feirense. O time que o professor Gastão Guimarães comandou foi o time de basquete de feira? Não, basquete já foi depois. Futebol, 1921. E ele foi presidente da Liga, a segunda Liga. Então, o esporte, a Liga, ela, lógico, a gente tem que valorizar cada construção, cada tijolo que foi colocado. E a minha fala vai nesse sentido. Não, minha fala, de maneira nenhuma, vem desvalorizar as pessoas que vieram depois, na década de 40, na construção dos times. A minha fala vem no sentido de dar visibilidade para algo que estava escondido, encoberto, silenciado. Então, quando se fala em liga, a gente pensa em 1942, mas existiram duas outras. Essa liga aí já é a terceira liga, né? Essa que hoje a terceira liga. Pelas minhas pesquisas, sim. A terceira liga, essa liga de 1942 que está em funcionamento até hoje. Né? E essa evolução do esporte, né, que a gente consegue perceber. É esse esporte que começa com, diferente de muitas cidades que começaram a partir das escolas, esse esporte chega à Feira de Santana pelos estudantes. Muitos deles foram para Salvador estudar, já desde vamos colocar nos tempos atuais, ensino médio, foram estudar, fizeram faculdade, principalmente faculdade de medicina, direito. E esse esporte, o futebol, segundo alguns registros, começa em Salvador em 1901. Então,
eles já começaram a ter contato com esse esporte. E aí, esses primeiros jogos aconteceram quando eles vieram passar férias, e aí foram seguindo, né? Aconteceu o primeiro torneio, e vai. Professor, eu fui um pouco mal educado, acabei me passando batido. O professor aí me parabenizou pelo mestrado. Como disse o professor, não é uma conquista solitária, individual, não, é um conjunto, eu digo que é toda uma engrenagem para que possa ter esse título, que é o penúltimo título de graduação, né, na academia, e isso nos deixou, eu fiquei muito feliz, e todos aqueles que participaram desse contexto. E estamos aí com o professor Vitor Castro, doutor, professor da UFES, Vitor Castro, fez parte da nossa banca examinadora, contribuiu com a nossa dissertação desde da qualificação, e a gente só tem a agradecer a todas essas pessoas e te agradecer por nos parabenizar a todos que contribuíram. Agora, o professor Vitor tem uma pergunta para você, o professor Vitor, que é da UFES, tá? Do curso de Educação Física da UFES, tem uma pergunta para você. Antes disso, quero informar a todos que pode acompanhar esse programa no Instagram, neste momento, mas estamos também simultaneamente no Facebook. E a partir do domingo tem a edição dessa entrevista com o professor Fábio, também a edição da entrevista que vamos ter logo em seguida com o professor Tiago Firmino, na nossa plataforma de YouTube. Então, é só pesquisar Leon Vanderlei no YouTube ou no Instagram ou no Facebook, vai poder assistir essa entrevista, caso você tenha chegado um pouquinho atrasado e perdeu alguma parte desse papo com o professor Fábio. Professor Vitor Castro pergunta o seguinte, professor Fábio: quais eram as outras práticas de diversão na cidade de Feira de Santana nesse período que o professor já destacou, o professor Fábio já destacou? Certo, excelente pergunta. Saudando mais uma vez o professor Vitor. O teatro em Feira de Santana, hoje eu estava até dando uma olhada, pesquisando um pouquinho mais sobre o teatro. Existem registros do teatro de Feira de Santana de 1885. Que teatro é esse? Era o Teatro Santana, que ficava ali do lado da escola normal, que é o Cuca hoje. Naquela primeira curva, você está na rua direita, né, que é a rua Conselheiro Franco. Aquele primeiro bequinho à esquerda, de esquina ali, tem um estacionamento. Ali era o Teatro Santana. Onde está aquele estacionamento? É o mesmo que evoluiu para Cine Santana em seguida? Exato. Ele evoluiu inicialmente para Cine Teatro. Eu fiz até uma palavra errada, né? Não foi evolução. Na verdade, o Cine Santana também passou a funcionar nesse espaço, né, professor Fábio? Isso, exatamente. Foi bom você ter tocado sobre o cinema. Também, então, o teatro, a gente encontra registros desde 1885, esse teatro, já desde janeiro funcionando. Não consegui localizar a inauguração do teatro, mas ele pertencia a um grupo de acionistas. Em 1890, o teatro ele é cedido para a Santa Casa de Misericórdia. Ele é doado para a Santa Casa de Misericórdia, né, de Feira de Santana, que era uma instituição que presta serviços comunitários para a nossa sociedade. Então a gente tinha um teatro, o cinema, que a gente começa a encontrar muitos registros dele a partir de 1910, já no finzinho do século XIX, a gente encontra já algumas apresentações de filmes pequenos, curtas, né, curtas-metragens, no próprio Teatro Santana. Há apresentações também em praças públicas de cinema, de filmes, já na década de 10, ao lado ali da Igreja da Matriz. Então a gente tinha circo, a gente tinha palhaço,
a gente tinha o uso, as touradas, né? Eu estou escrevendo um capítulo sobre isso na tese. Nesse momento aí foram touradas itinerantes. Uma das primeiras companhias de touradas que teve em Feira de Santana, ela era uma companhia espanhola e eram toureiros, né, que saíam circulando, como um circo mesmo. Tanto é que chamavam circo de touros. Então a gente teve tinha muita música em Feira de Santana. Vejam que já existiam os parques também, professor Fábio? Os parques de diversão, eu não encontrei, na realidade, fontes nesse sentido, mas existiam, a gente encontra vindos através do próprio trem, né, das ferrovias, dos trilhos, circos, eles chamavam de companhias de animais. Então, era naquela época ainda, né, e até pouco tempo atrás, era permitido animais no circo. E aí, já no século XIX, final do século XIX, já recebemos algumas dessas companhias, né? Companhias circenses, mágicos. A gente teve muito concerto em feira no Teatro Santana, concertos musicais, shows líricos. Nesse período que proporcionou, um tanto antes do esporte estar nessa evidência, o futebol, até paralelo ao turf ali, foi as manifestações artísticas, né? Seja do cinema, do teatro. É interessante. Agora, professor, infelizmente o tempo passa rápido, né? Como voa aí. O professor está fazendo 4 anos de estudos sobre o esporte em Feira de Santana, o esporte e o lazer em Feira de Santana. Então, em um programa a gente não vai, sem dúvida, conseguir nem sequer um resumo daqui. Mas o professor ainda está concluindo a tese e vamos ter outras oportunidades de estar aqui com o professor Fábio Nunes. O que eu gostaria para finalizar o nosso bate-papo, devido ao horário, o Instagram nos dá um tempo limitado, saber do professor, além do Joia da Princesa, quais as demais praças esportivas que tivemos oficialmente no município de Feira de Santana. Isso, eu vou ser bem breve. Existiam, os primeiros jogos, eles aconteciam no próprio campo, no Campo do Gado, né, antigo. Esses foram os primeiros jogos, mas os primeiros estádios. Em 1922, surgiu um primeiro estádio no último quarteirão à esquerda ali da Marechal. Foi o primeiro estádio. Chamava-se Estádio Leolindo, da Marechal Deodoro. Chamava-se Leolindo Ramos, que foi um coronel desse período. Inclusive, ele foi um dos fundadores do Jockey Club. Não está isolado as coisas. O Jockey Club, século XIX, 30 anos depois quase, ele cria o campo de futebol. E já eram partidas pagas. Já em 1922, se vendia ingresso para entrar. Um segundo campo, logo depois dali, foi o campo Flávio Magalhães, que ficava atrás, ali onde é a usina de algodão. Sim, lá na a usina de algodão. Senador Quintino. Então, ainda temos ali, olhos d'água, ainda temos ali um espaço grande, logo atrás daquela estrutura da usina. Está permanente ali. E o terceiro campo? E o terceiro campo foi chamado Campo da Vitória, ou antes chamado Dois Irmãos, e Campo da Vitória, que ficava ali na Praça Jackson do Amauri, no centro da cidade. As minhas pesquisas indicam que, provavelmente, o primeiro hipódromo, o hipódromo de Feira de Santana, o Jockey Club, ele ficou exatamente onde era esse campo da Vitória antes. E, inclusive, a Avenida Sampaio, ela foi criada para chegar até o hipódromo. Veja, isso século XIX,
foi dado recursos do Jockey Club para a prefeitura, na época a intendência, para construção de uma via de acesso àquele empreendimento, né, de lazer e um empreendimento, esse Jockey Club. E depois tempos depois, já na década de 40, 1940, 41, foi o campo da Vitória, certo? O Botafogo do Rio de Janeiro jogou nesse campo. Professor, o campo da Senador Quintino, eu interrompi o professor, acabou não dizendo o nome do campo. Qual era o nome do campo? O campo se chamava Flávio Magalhães. Flávio Magalhães. Campo Flávio Magalhães. Compromisso fechado. Logo em breve eu vejo uma agenda com o professor para voltar a gente fazer um complemento desse bate-papo, deixar a vontade de quero mais nos nossos seguidores. Sem dúvida nenhuma, sei que ficou essa vontade. Né, e a gente poder abordar mais sobre a história do esporte e o lazer em Feira de Santana. Inclusive, nesse dia, aí sim, vamos estar trazendo mais uma pessoa para contribuir com a gente e falar já da época dos clubes sociais. Eu Ferense, Feira Tênis Clubes e depois a chegada do Clube de Campo Cajueiro para encaixar com tudo isso que o professor trouxe, essa riqueza de informação sobre a história da nossa Feira de Santana. Professor, um abraço, um beijo no seu coração, um abraço para a família, cuide-se desse coronavírus aí e muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima.